Vamos então abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Oremos. Senhor, lemos a Tua palavra, ela é verdadeira, viva e eficaz, porque ela é do Senhor. E neste momento nós pedimos que o Senhor fale conosco, que nossos ouvidos, mentes e corações estejam atentos apenas a Ti neste momento. Que não hajam distrações ou perturbações que nos impeçam de Te ouvir, compreender o Teu recado desta noite, deste domingo, e que possamos, ó Pai, colocar em prática na nossa vida. Pai, usa-me agora como instrumento nas Tuas mãos. E que ao falar não seja eu, mas o Teu Espírito Santo fale através de mim. Usa-me e fala agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é o que necessitamos. O que necessitamos. O texto fala de Pedro e João. O texto fala de intrepidez dos dois. Por esse versículo, a gente percebe que eles não tinham estudo. Eles não tinham estudos. Aqui fala, eram homens iletrados e incultos. Então não estudaram, não se prepararam dessa forma. Porém, eles eram intrépidos. Eles tinham intrepidez. E muitas pessoas se acham incapazes, incapacitadas de fazer ou realizar alguma coisa. Principalmente quem também não teve oportunidade de estudar, como Pedro e João. Outros até tiveram capacidade de estudar, condições, melhor dizendo, de estudar, mas assim mesmo se acham incapazes, inaptos de realizar determinada coisa que lhe é colocada à sua frente, se acham tão incapazes que olham e falam assim, eu? Mas por que eu? Eu não sou capaz de ser isso ou de fazer isso, não sou capaz de ser um líder, de ser um chefe. Por que não passa isso para fulano? Olha fulano como ele é capacitado, ele tem muito estudo, estudou muito, sabe muita coisa, é muito capacitado. Mas eu não, mesmo já tendo estudado um pouco, mas não tenho essa capacidade. Muitos pensam dessa forma, mas estão pensando de forma errada. Porque quando Deus coloca à nossa frente algum desafio, é porque Ele sabe que nós somos capazes. É porque Ele sabe que nós vamos conseguir e vai nos capacitar para aquilo que Ele está colocando em nossa frente, em nossas mãos. Então, aceitemos o que Deus coloca para que nós façamos, aceitemos o que Deus coloca, ou melhor, nos coloca em certas posições ou situações, porque Ele sabe que se Ele nos colocou, Ele vai nos ajudar, vai nos capacitar e seremos tidos por cabeça, como diz a palavra de Deus, e não por cauda, porque Ele quer nos honrar, Ele quer nos abençoar. Mas para isso, hoje, Deus quer nos ensinar, através de 4 lições, o que nós temos que fazer, porque, por isso que o tema é o que necessitamos. Tem 4 coisas que nós necessitamos fazer, ter, para que possamos, a tudo aquilo que Deus nos proporcionar e colocar na nossa frente, nós não termos medo, nós conseguirmos realmente nos achar capazes, porque Deus está conosco e vai nos capacitar para tudo que for necessário. Mas nós precisamos agir, porque nós podemos ter capacidade já, ou
pode ser que ainda não tenhamos para aquilo que Deus está nos colocando, mas Ele vai nos capacitar, porque Deus capacita todos aqueles que Ele escolhe. Mas muitas vezes por medo, por timidez, por achar que outros são melhores que nós, por achar que outros estão em melhores condições de assumir aquilo que está sendo proposto para nós, nós rejeitamos. Dizemos não, nos encolhemos e perdemos a bênção que Deus está colocando nas nossas mãos. De melhorarmos a nossa vida, de melhorarmos nossa posição, às vezes, dentro do trabalho, no estudo, ter uma vida mais próspera e abençoada, por medo, por timidez. Então, nós vamos aprender hoje, com Pedro, com João, a termos intrepidez, a termos coragem, a sermos pessoas sem medo. E é isso que Deus vai nos ensinar agora. A primeira coisa, a primeira função, vamos falar assim, que temos que ter na nossa vida, a primeira coisa que temos que agir na nossa vida, que é a primeira lição, é orar fervorosamente. Nós temos que todos os dias da nossa vida orar. Quando nós oramos, nós falamos com Deus e entregamos a Ele os nossos anseios, nossos desejos, nossas fraquezas, nossas necessidades. Pedimos força, sabedoria, pedimos tudo aquilo que precisamos para continuar caminhando no nosso dia a dia. Mas essa oração não pode ser qualquer tipo de oração. Eu vou orar porque é minha obrigação orar todos os dias, então eu fecho os olhos, ou até mesmo de olhos abertos, e começo a falar com Deus, Senhor, e tal, obrigada, faça isso, preciso disso e tal. Mas a sua oração não é fervorosa. Ela não vem do coração. Ela não vem da sua alma, onde você realmente se entrega para Deus e você fala, Deus, eu preciso do Senhor. Eu sei das minhas fraquezas, das minhas limitações. E sei da sua grandeza. E o Senhor é o único que pode me capacitar para qualquer coisa que aparecer na minha vida. Coisas boas, coisas ruins, para que eu saiba vencê-las. Então, é você realmente se colocar prostrado diante de Deus, abrir, rasgar o seu coração diante do Senhor e orar com toda a força da sua alma, orar com toda a força do seu coração. Isso é oração fervorosa. Então, a primeira lição é essa, orar fervorosamente todos os dias da nossa vida. Até mesmo para agradecer. Agradeça de coração, verdadeiramente. Agradeça fervorosamente por tudo que Deus já tem feito pela sua vida e pelo que ainda vai fazer. Segunda lição, que é exatamente o que foi visto em Pedro e João. Nós precisamos ter coragem e intrepidez. O que é isso? O que é ser corajoso, intrépido? O que é isso, né? É aquele que não tem medo. O intrépido, se você pegar o dicionário, ele vai dar essa definição. Não ter medo, que vence o medo. Na verdade, medos nós todos temos. Todos nós temos medo. Mas o que nos faz diferente é vencer esse medo, passar por esse obstáculo, que o medo é um obstáculo que nos impede de vencer, de progredir, de ir para a frente. Então nós temos que não ter medo, vencer esse medo que está te atrapalhando. Medo de achar que você é incapaz, medo de achar que todo mundo é melhor que você, medo de achar que você não vai dar certo, que nada dá certo na sua vida, você não dá certo com ninguém se o seu problema for um relacionamento, não dá certo a sua vida financeira, porque todo mês o salário chega e cai num saquetel furado e você tem contas e não consegue pagar suas contas, sustentar a sua família, às vezes, um desafio para você. Vença esse medo. Pare de dizer que você não é capaz. Pare de dizer que você não pode, porque você tudo pode no Senhor que te fortalece. Amém. Ele vai com você. Então, não tenha medo. Seja corajoso, corajosa.
seja intrépido, tenha intrepidez. E para isso não precisa ter estudo. Veja que eles falaram que eles eram incultos, iletrados, ou seja, não tinham estudo, não sabiam ler nem escrever, e assim mesmo, eles eram corajosos, intrépidos. E isso chamou a atenção. Mas como que esses dois, que não sabem nem ler, nem escrever, têm essa coragem, essa intrepidez? Quem olha para eles acha que eles sabem tudo. São pessoas estudadas, pessoas de muitas posses, dinheiro. Mas não, eles não têm nada disso. Mas são corajosos, são intrépidos. É porque eles tinham uma intimidade muito grande com Deus e Deus estava com eles. Então, por isso que antes vem a oração fervorosa. Porque através da oração fervorosa, você vai pedir isso para Deus. Coragem e intrepidez. E sendo corajoso, intrépido, você vai vencer o medo que está te impedindo de dar o próximo passo, de subir o próximo degrau e alcançar todas as promessas e bênçãos que Deus está colocando para você nessa vida. Agora, nós temos a terceira lição, que faz parte desse processo, desse caminhar para que você tenha a vitória. Então, o que necessita você fazer? Orar fervorosamente, nós já vimos, coragem e intrepidez. E a terceira lição, viver para o Senhor. A sua vida deve ser uma vida voltada para Deus. Deus tem, de fato, que ser o primeiro em sua vida. Você não pode colocar ninguém no lugar que foi proposto para Deus, que é o primeiro. Não é filho, não é marido, não é esposa, não é pai, não é mãe, não é dinheiro, posição, nada pode ser colocado à frente de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E o que é colocar Deus em primeiro lugar? O que é viver para o Senhor? É cada passo que você dá. Deus está com você e você está conectado com Ele mentalmente. Você fala com Ele a todo instante. Não precisa ser com palavras, mas no pensamento. E Deus ouve nossos pensamentos. Você faz a vontade de Deus, cumpre a vontade de Deus. Você lê a Bíblia e sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E então, você caminha com Deus. Você obedece a Deus. Você cumpre os estatutos e mandamentos do Senhor, deixando o pecado, deixando os prazeres que o mundo está te oferecendo. Deixa nem que para isso você perca algumas amizades, algumas pessoas se afastem de você, não tem problema. Porque Deus, Ele afasta muitas vezes pessoas de nós e nós ficamos tristes. Por que fulano se afastou? Mas Deus ouve o que nós não ouvimos. Deus vê o que nós não vemos. Então Ele sabe quem é melhor para estar conosco. Quem é melhor para estar nos abençoando. Porque aquela pessoa que te afasta de Deus, ela não serve para estar com você. Aquela pessoa que te desanima para as coisas de Deus, que ao invés de convidar você para orar, para ler a Bíblia, para falar de Deus, ela te convida para sair para o mundo, bebendo, enchendo a cara, ficando bêbado, indo para boates, para noites. Essa pessoa não é sua amiga. Essa pessoa não pode estar com você, porque ela vai te levar para os prazeres mundanos do mundo e não para os prazeres de Deus, os espirituais. Então, viva para o Senhor. E as bênçãos correrão atrás de você. É assim que diz a Bíblia. As bênçãos virão atrás de mim. Você não precisa correr atrás da bênção. É ela que vem atrás de você quando você vive para o Senhor. Então, nós vimos aqui das 4 lições, nós já vimos 3. Temos que orar fervorosamente, temos que pedir coragem e intrepidez a Deus e viver para o Senhor. E a 4ª e última lição, nós temos que ter uma coisa que foi pedida por Salomão: sabedoria. Temos que pedir sabedoria. E por depois, quando você pede a sabedoria, todas as outras coisas virão, aquilo que você precisa, necessita. O que é sabedoria? O que é ser sábio? É uma pessoa que tem muito conhecimento. Aliás, muitos conhecimentos. Ela tem conhecimento de várias coisas, de vários assuntos.
É uma pessoa erudita, uma pessoa que sabe muito. Então, se você conhece alguém assim, essa pessoa tem sabedoria. E aí, por causa desses conhecimentos que Deus foi abrindo sua mente e ela foi adquirindo, então ela sabe de muitas coisas. Por que é sabedoria? Saber muitas coisas. Porque na hora que você precisa resolver um problema, os seus conhecimentos, aquilo que você sabe das diversas coisas, vão te auxiliar para resolver aquilo que você precisa. Assim como foi com Salomão. Ele pede a Deus sabedoria e Deus deu riqueza, deu outras coisas para ele, porque Deus admirou-se do pedido que ele fez. E realmente ele foi o mais sábio. Tanto é que todos conhecem aquela história das duas mães que chegaram diante dele com uma única criança e as duas reivindicavam o filho. É meu. Não, é meu. E como saber quem realmente era a mãe daquela criança? Porque a Bíblia diz que as duas estavam com seus filhos e uma delas acaba a criança morrendo. E aí ela troca o filho da outra que ainda vivia. E aí então as duas começam a reclamar pelo filho. Aí chegam diante do rei. E aí falam. E ele chega então diante de tudo aquilo que Deus lhe deu, a sabedoria que Deus colocou, os vários conhecimentos que ele tinha. Ele falou, peraí, já vou resolver esse problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a criança, partir ao meio, metade para cada mãe. Na hora, a mãe verdadeira disse, não faça isso. Não pode ficar comigo, meu filho, mas eu prefiro que fique com a outra que não é a mãe, mas fique inteiro, tenha vida, do que acontecer isso. A outra já aceitou. Por mim tudo bem. Aí, diante dessa situação, o que ele falou? Uma mãe que é mãe de verdade jamais aceitaria que mataria o seu filho para poder fazer essa divisão. Então, ela preferia abrir mão do próprio filho para salvar a sua vida. E aí, ele entregou para essa mãe. Falou, essa é a mãe verdadeira. Então, ele chegou a essa decisão de que forma? Era uma decisão extremamente difícil. Ele estava ali para decidir. Quem é a mãe? Como saber? E aí Deus lhe deu sabedoria, não pediu sabedoria? E ele, como tinha adquirido muitos conhecimentos, ele conseguiu então ter essa jogada, né? E assim são todas as pessoas sábias. Pessoas que adquirem muitos conhecimentos e então nas horas complicadas, difíceis, que tem que tomar decisões, então vem a sabedoria dada por Deus, os muitos conhecimentos, e a pessoa consegue resolver, consegue tomar uma decisão que não vai se arrepender, pelo contrário, uma decisão que vai abrir novos caminhos e abençoar a vida dessa pessoa. Então, hoje nós aprendemos 4 lições. O que necessitamos fazer para sermos abençoados por Deus, para ter a vitória. Orar fervorosamente, pedir coragem e intrepidez, viver para o Senhor e pedir sabedoria, ter sabedoria. Se nós fizermos isso, nós seremos pessoas abençoadas. As pessoas vão olhar para nós e falar, aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa tem algo diferente, aonde ela coloca a mão dá certo. Aonde ela coloca o pé dá certo. Onde ela vai, prospera. O que ela tem de diferente? E aí é o momento, inclusive, de darmos um testemunho e falar que tudo isso é Deus na nossa vida. E falarmos, ensinarmos esses passos que nós estamos aprendendo também para outras pessoas, para que possam também serem abençoadas por Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado poderosamente com cada um de vocês neste domingo, nesta noite. E você já inicia a semana praticando essas 4 lições e seja abençoado através da prática dessas lições. Feche os olhos, eu quero orar por você sobre essa mensagem. Pai, obrigada por esta palavra, por este ensinamento, mais um ensinamento valioso para as nossas vidas. Que nós tenhamos aprendido, apreendido e também coloquemos em prática na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, e o Senhor nos ensina cada dia mais para que nós possamos ser abençoados. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos.
Amém. Glória a Deus. Mais uma semana, estamos dando início, e que vocês possam ter uma semana de muitas bênçãos e vitórias sendo derramadas sobre a sua vida e de sua família. Terça e quinta, os devocionais, não esqueçam de assisti-los, compartilhá-los. E esta mensagem de hoje também, envia também para outras pessoas, para que os ensinamentos do Senhor possam chegar o mais longe possível, em todos os cantos, para que o Evangelho possa ser pregado. Nós vamos estar orando agora, encerrando o culto, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por esses momentos em que passamos na Tua presença. Pedimos, ó Pai, que nos dê uma noite de descanso abençoada, que a nossa semana seja uma semana de produtividade, de bênçãos, de prosperidade, Pai. Dá-nos um livramento, cubra-nos com Teu sangue e coloca os anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal, seja esse mal humano ou espiritual. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, os nossos animais e os nossos bens. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus.